esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar cantando o refrão do Salmo. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Nesse final de semana, que é o final de semana de número 7 da nossa caminhada de tempo comum, a palavra de Deus vem nos fazer mais um convite, a encher o nosso coração de um amor especial, a encher o nosso coração de um amor que nós encontramos em Jesus, amor incondicional, ou seja, amar sem esperar absolutamente nada em troca. E ao mesmo tempo, vamos refletir que nós somos convidados a deixar de lado a lógica da violência e abraçar a lógica do amor. E nós vamos compreender isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, tirada do livro de Samuel, o capítulo 26. O livro de Samuel foi escrito mais de 1000 anos antes de Cristo. E parte do livro de Samuel conta a história de Davi,
quando Davi foi eleito rei, foi ungido, e Davi é colocado no poder. Só que acontece algo que acontece muito nos tempos de hoje. Um dos amigos de Davi, chamado Saul, começa a ficar com ciúmes de Davi e começa a perseguir Davi com o intuito de tirar a vida de Davi para que ele pudesse ficar no lugar de Davi. Acontece muito nas empresas hoje. Então Davi começa a mudar, a ficar mudando de cidade em cidade para fugir da fúria de Saul. E numa dessas mudanças de Davi, acaba com que ele encontre Saul dormindo. Olha só como são os projetos de Deus. Davi estava fugindo de Saul, e na fuga ele para descansar, e no lugar onde parou para descansar, estava lá Saul descansando também, para depois ir perseguir Davi. E aí um amigo de Davi, chamado Absai, diz assim: olha, Deus te entregou o teu inimigo. Você quer que eu finque uma lança no coração dele agora? Não é isso que está lá no versículo 8 da nossa primeira leitura? Absai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo, vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Certamente Absai estava dizendo: eu vou enfiar essa lança no coração dele, e do jeito que ele está deitado aí, ele vai ficar. Olha só os desígnios de Deus. Davi teve a possibilidade de acabar com a vida de Saul. Davi teve a possibilidade de cessar aquela perseguição que ele estava sofrendo. Mas Davi recusa. E ao recusar, Davi mostra o lado misericordioso de Deus. Ele recusa acabar com a vida de Saul, porque ele é um rei fiel. Ele é um rei corajoso, um rei que tem o coração grande, coração que nunca se afastou de Deus. Por isso, recebe as bênçãos de Deus. O reinado de Davi foi um dos reinados mais prósperos do povo de Deus. Tanto é verdade que quando o povo começava a passar por dificuldades, depois da morte de Davi, o povo sonhava com um descendente de Davi que pudesse restabelecer a paz de novo. E esse descendente de Davi é Jesus. Olha só a importância de Davi na história do povo de Deus. Então, nós temos duas formas de lidar com o sofrimento. Diante do sofrimento que nos assola, diante daquilo que nos causa dor, que nos causa perseguição, nós podemos agir como Absai. Vamos eliminar de vez essa fonte de dor na minha vida. Ou nós podemos agir como Davi, uma atitude de quem recusa a violência, atitude de quem perdoa. É evidente, meus irmãos, que nós, enquanto cristãos, nós sempre vamos propor a atitude de Davi. Ser esse homem bom, mesmo tendo a possibilidade de se vingar, não o fez, porque tinha consciência de que a vida do outro pertence a Deus. Eu não tenho direito sobre a vida do outro. A vida do outro, ela é sagrada, ela é inviolável. E o fato curioso é que essa leitura foi escrita 1000 anos antes de Cristo, numa época de grande brutalidade, em que se pagava sempre o mal com o mal. E de repente nós encontramos esse texto nos ensinando que o perdão é a única saída contra a violência. A vida do outro, mesmo daqueles que são inimigos, pertence a Deus. Só Deus tem poder sobre ela. Meus irmãos, a lógica da violência que começou nessa época, essa lógica que está impregnada nos nossos relacionamentos, está impregnada na nossa sociedade, é uma lógica que veio para ficar. Prestem atenção, nos últimos 100 anos, nós tivemos
2 grandes guerras mundiais, uma série de conflitos que resultaram na morte de milhares de pessoas, uma série de conflitos que levou milhões de pessoas para o sofrimento. E hoje nós somos tomados por outra violência oculta, o medo de uma guerra nuclear. Será que a humanidade ainda acredita que a violência é o princípio de um mundo melhor? Será que a humanidade ainda acredita que a violência faz gerar a paz? É isso que nós estamos assistindo hoje. Com base nessa primeira leitura, nós podemos também nos perguntar: existe algo que justifique a morte daquilo que não nos agrada, daquilo que nos desagrada? A morte do inimigo? Que possamos nos encher dessa lógica de Deus, que é a lógica do amor. Que nós possamos, a partir da nossa experiência com Jesus, construir uma civilização do amor, construir uma cultura de solidariedade, uma cultura de paz, sem ódio, sem violência. E nós sabemos, por experiência própria, que violência gera violência. A nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Já tem 3 domingos que nós estamos lendo trechos dessa carta de São Paulo aos Coríntios. Então vamos recordar rapidamente como é que Paulo começa a escrever. O tema da carta é ressurreição dos mortos, ou seja, como é que nós vamos para o céu. Então São Paulo começa a falar lá para os judeus, e os judeus aceitam perfeitamente. Mas São Paulo, ele vai falar também no mundo grego. E quando ele chega lá em Atenas, ele começa a falar de ressurreição, e os gregos não aceitam, os gregos não acreditam que o nosso corpo vai para o céu. E eles justificavam, na época em que São Paulo escreve, a Grécia estava tomada pela filosofia de Platão, que é a filosofia dualista, que acredita que existe o corpo e existe a alma, e os dois não se misturam. Platão dizia assim: esse corpo que nós temos é algo desprezível, é algo carnal, é algo sensual, é algo que aprisiona a alma, que é algo tão nobre. Então esse corpo não pode ir para o mundo das ideias, esse corpo não pode ir para o céu. E aí São Paulo tenta explicar, dizendo assim: Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós que pertencemos a Cristo, nós também vamos ressuscitar. E aí domingo passado ele dizia: Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ou seja, depois de Cristo, as portas do céu estão escancaradas para nos receber, porque ele chegou lá primeiro. E agora ele fala sobre o modo como os mortos vão ressuscitar. Olha só o trabalho que Paulo teve para tentar convencer os gregos. Primeiro, dizendo que Cristo ressuscitou, então nós vamos ressuscitar. Aí não acreditaram muito bem. Então Paulo veio dizer: mas ele foi o primeiro. Depois de Cristo as portas estão abertas. E ainda não conseguiram absorver a ideia. Agora Paulo fala sobre o modo de ressurreição. Como nós vamos ressuscitar. Então, aí volta de novo lá nos judeus. Os judeus acreditavam que a ressurreição era a continuação desse mundo que nós estamos vivendo. No momento de ressuscitarmos, todos iriam recuperar o corpo que já tinha nesse mundo. E aí São Paulo vem dizer que não é bem assim. Aí ele tenta explicar como isso vai acontecer. Aí ele diz que os mortos passarão por uma profunda transformação. Ou seja, esse corpo que nós carregamos nesse mundo, pode esquecer, gente. Esse corpo vai virar pó lá no túmulo do cemitério. Existe uma profunda transformação
para chegar ao estado de ressuscitado. Não é mais uma simples continuidade. Ambos serão corpos, mas as características serão distintas, serão opostas. E aí nós temos o texto de hoje, da segunda leitura, em que Paulo recorre à figura de Adão. Ele diz que de um lado está o primeiro Adão, ou seja, aquele homem formado do barro, aquele homem da terra, aquele homem terreno, aquele homem mortal. Esse é o modelo da nossa humanidade enquanto nós estamos aqui, o primeiro Adão. E aí ele diz, do outro lado está o segundo Adão, ou seja, Cristo ressuscitado, que pela ação do Espírito Santo se torna corpo espiritual. Esse é o modelo para todos os cristãos. O segundo Adão, o Jesus ressuscitado. E pelo batismo, meus irmãos, nós sabemos que nós nos tornamos como Ele, com esse corpo espiritual, dotado de novas qualidades, dotados das vestes de um homem novo, de um homem restaurado. Tem um teólogo muito famoso, que nós estudamos lá na teologia, faz 10 anos que eu terminei a teologia, mas a gente sempre recorda, um teólogo chamado Karl Rahner, e ele diz sobre a morte, ele diz assim, a morte não é o fim da vida, mas o fim entendido como meta alcançada. O teólogo está dizendo assim, a morte, ela é o último aceno de um encontro. A morte nos dá a possibilidade de olhar Deus frente a frente. Sem essa morte física, nós não vamos conseguir. Essa morte física nós vamos experimentar. É por isso que Deus nos concede 10, 20, 50, 70, 100 no máximo, para estarmos aqui nesse mundo. Para que nós possamos, nesse breve e curto espaço de tempo que Deus nos concede, transformar o lugar onde nós estamos num pedaço do céu. Assim nós vamos construindo o céu aqui na terra. O céu que não tem violência, o céu que não tem ódio, que não tem falta de amor, o céu onde todos se amem. É esse céu que nós precisamos construir aqui. Porque o outro céu é uma realidade já. Esse céu não. Esse céu aqui na terra depende de nós. E por fim nós temos o nosso evangelho de hoje. O evangelho de São Lucas, capítulo 6. Semana passada nós escutávamos o evangelho das bem-aventuranças, em que Jesus dizia, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos. E agora Jesus propõe uma verdadeira revolução na forma com que o amor ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Seguidor de Jesus Cristo é um grande revolucionário. Revoluciona com amor. Para seguir Jesus Cristo, eu preciso abraçar a bandeira da revolução, mas da revolução do amor. Sem amor, nós não podemos dizer que somos seguidores de Jesus. Lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, eles encontravam uma explicação para o amor, que é uma explicação tão boba. Amar somente aquele que pode me retribuir com alguma coisa. Ou seja, eu amo esperando alguma coisa em troca. Livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amar somente os compatriotas, aqueles que pertencem ao mesmo povo. E aí hoje Jesus vem dizer que o amor ao próximo não pode ser somente uma regra. É preciso amar aqueles que nos fazem mal. É preciso amar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos odeiam.
até que de tanto amor eles se desarmem. O amor, portanto, é a nossa grande arma. Com ele nós somos capazes de desarmar o inimigo. É assim que nós vamos imitar a bondade e a ternura de Deus. E existe uma regra de ouro para isso. E essa regra de ouro está no Evangelho de hoje, versículo 31. Podemos olhar junto. O que vós desejais que os outros os façam, fazei também vós a eles. Aqui está a regra de ouro para que o amor aconteça nas nossas famílias. Você quer ser bem tratado na sua família? Então trate bem a sua família. O que você quer que o outro faça por você? Faça primeiro você por ele. E assim nós vamos construindo essa civilização. E assim nós vamos revolucionando os moldes que tentaram colocar dentro das nossas famílias, em que eu pago aquilo que me desagradou com ódio, com vingança. E assim nós vamos costurando essa civilização do amor. Nós sabemos que diante desse mundo em que nós vivemos, é sinal de fraqueza não responder na mesma moeda. É sinal de fraqueza não responder o mal com o mal, diante desse mundo que nós estamos vivendo hoje. E eu digo isso, gente, até aqui entre nós. Esses dias eu tive uma desavença aí com o vizinho da frente. Alguém chegou para mim e disse: ô padre, mete a mão na cara dele. Quer dizer, pagar o mal com o mal? Vontade não falta, mas não é assim que funciona, gente. Enquanto construtores da civilização do amor, nós não podemos permitir que esse sentimento entre no nosso coração. Porque aí sim, as portas do nosso coração vão estar escancaradas para o ódio, para a violência. E a violência, ela nunca cessa, porque violência gera violência. Cada vez mais que eu ajo com violência, mais o meu coração vai desejar a violência, achando que com a violência eu vou ser bem visto pelos outros, eu vou conquistar a admiração de todos, eu vou defender a minha honra. Portanto, na violência está o princípio da guerra. Na violência está o início das amizades, ou melhor, o início das inimizades dentro das famílias. Na violência está o início do conflito entre aqueles que trabalham numa empresa. Então nós vamos mostrar para o mundo que a nossa meta, a nossa tática, não é a tática da violência. A nossa força, a nossa coragem está no amor. Com o amor nós vamos revolucionar o mundo. O cristão verdadeiro não pode recorrer à violência para resolver qualquer situação que o atingiu. Essa é a lógica do mundo. A lógica de Jesus, desse homem que morreu há 2022 anos atrás. É a lógica do amor. E as últimas palavras de Jesus foi pedir perdão a Deus por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-os. Eles não estão sabendo o que fazem. Peçamos nessa Eucaristia a graça de compreender esse amor que brota da cruz. A cruz é sinal de dor, mas do lado aberto de Jesus nós encontramos a fonte do amor verdadeiro.